A minha profissão, ela vem do Senhor. Foi Deus que me deu essa profissão e esse dom. Porque eu não tinha prospecção de ter algo, eu não podia fazer uma faculdade. Eu não tinha escolha. Mesmo que eu passasse numa federal, eu não ia conseguir manter a minha família, não ia conseguir. Então eu tinha que lutar. Eu trabalhei desde muito cedo em outras profissões antes de começar com o salão. Então, o que cachoeira, o salão e o dom que Deus me deu me proporcionou, mudou a minha vida. Então eu comecei a ganhar mais do que uma concursada muitas vezes. O que faz a Simone sair do salão conhecido da cidade, que vai encontrar todas as famosinhas da cidade? O que faz ela sair de lá, que vai ser vista, para ir no salão da Gabi, onde só tá ela e a Gabi? E isso era muito gratificante. E aí, com o tempo, Deus foi me trazendo o meu propósito, por que ele me tornou cabeleireira. O porquê que ele estava fazendo eu gerar mudanças na vida das pessoas. Isso que eu fui entender muitos anos depois. Seja muito bem-vinda ao Pode Florescer, um espaço onde as mulheres florescem nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua vida pessoal e profissional. E eu sou a Vanessa Santos. Eu sou a Simone Borges e hoje a nossa conversa é sobre mudar, sobre coragem, sobre empreender com segurança e, ao mesmo tempo, com muita força de vontade. E hoje a nossa convidada aqui é a Gabi e ela tá aqui em Capão da Canoa faz uns 6 anos, ela vai contar para nós. Tem espaço aqui na Ocre onde nós gravamos o nosso podcast. É cabeleireira, maquiadora e agora tá cheia de novidade. Seja muito bem-vinda aqui, Gabi. Bem-vinda, Gabi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, uma honra. A Gabi já tá aqui com a gente na segunda temporada, né? Participou da primeira, agora tá na segunda também. E eu já vou começar aqui com uma pergunta bem forte pra ti, Gabi, pra te me responder sem pensar muito. Tá. Completa a frase pra mim. Eu sou forte. Acho que essa palavra é a palavra do momento. A gente sempre tem uma palavra em cada momento da nossa vida, né? Eu acho que eu consegui resgatar uma força em mim que fazia um tempo que eu tinha deixado ela de lado, então eu consegui resgatar essa força e me redescobrir. Isso tá me ajudando muito, tanto na minha profissão quanto na minha evolução profissional e espiritual também. Então tô bem feliz com essa força, com essa garra. Tu entende que essa força vem de tu saber mais quem tu é, de tu estar mais conectada com a tua essência, com a tua verdade? Com certeza, com certeza. De olhar pra gente, né? Porque quando tu tá olhando pro outro, para as outras situações da nossa vida, a gente acaba esquecendo de olhar pra gente. Então a gente tem a família, tem os relacionamentos, as amizades. Então, quando tu fica voltada ao externo, tu esquece de olhar pra si. E era isso que eu tinha me perdido. Mas já resgatei. E esse momento que te traz hoje, assim, tu tá fazendo o que especificamente? Profissionalmente, eu estou com muitas novidades no salão. Eu tô me redescobrindo. Porque eu sou cabeleireira, né, há bastante tempo. E por um tempo, quando eu cheguei aqui em Capão, eu resolvi me aprofundar em outra área profissionalmente, porque eu estava muito cansada. Eu achava que eu não queria mais fazer aquilo. Eu tava tava morna, sabe? Queria fazer uma coisa diferente, queria me reinventar. E realmente foi um período bem interessante, mas não me completava, porque trazer essas mudanças para as clientes, trazer essas novidades, trazer essa conexão, eu só consigo quando a cliente está sentada na minha cadeira e quando a gente está olhando olho a olho. E isso nessa minha aventura eu não conseguia fazer isso. Então eu não estava cumprindo o meu propósito. Então eu estava faltando a me atualizar, estava faltando trazer essas novidades, mas ao mesmo tempo eu não estava trazendo, por isso que eu estava sentindo aquela falta, mas não era uma falta de fazer algo novo, era de reinvenção. Deixa eu começar lá do começo. O que te fez vir para Capão da Canoa? Sair lá da tua cidade, fala um pouquinho como era lá a cidade e cair aqui no Capão. Olha, eu tenho que agradecer muito a Cachoeira do Sul. Foi uma cidade que me acolheu muito. Eu tenho muitas clientes ainda lá. E eu tive que abrir mão dos atendimentos lá para focar aqui. Mas
Eu lembro, assim, logo que eu comecei, que era uma coisa muito bonita, e eu tenho que tomar cuidado pra não me emocionar, né? Tem uns momentos bem sérios de lá, quando eu iniciei. Que as clientes... Quando eu abri o salão, fiz o curso, coisa, comecei a atender, a minha mãe cedeu uma parte da casa dela para eu poder atender. Que a gente fez uma portinha ali com compensado para eles poderem ficar na parte da cozinha apertadinhos e eu poder atender na sala. E eu devo ter atendido ali mais ou menos no meu início, no meu primeiro ano, de 1 ano. E o lindo era que Deus era tão maravilhoso que eles me traziam umas clientes que eu nem sabia como, gente. Eu tô começando, como essas mulheres maravilhosas estão chegando aqui. Pessoas da alta sociedade de Cachoeira, de chegar lá na frente com um carrão e a rua da minha casa era assim, ó, era uma ladeira. E eles tinham asfaltado num canto e no outro. E só na frente da minha casa, tipo, umas 4 casas não tinha asfaltado, que era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Gente, as minhas clientes esbarravam todo o calçado. E elas chegavam lá e eu ficava pensando assim, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Na semana seguinte elas estavam lá. Então, assim, a minha profissão, ela vem do Senhor. Foi Deus que me deu essa profissão e esse dom. Porque eu não tinha prospecção de ter algo, eu não podia fazer uma faculdade, eu não podia. Eu não tinha escolha. Mesmo que eu passasse numa federal, eu não ia conseguir me manter, a minha família não ia conseguir. Então eu tinha que lutar. Eu trabalhei desde muito cedo em outras profissões antes de eu começar com o salão. Então, o que Cachoeira e o salão e o dom que Deus me deu me proporcionou, mudou a minha vida. Então eu comecei a ganhar mais do que uma concursada, muitas vezes, mesmo numa cidade que não é evoluída, uma cidade mais fechada, uma cidade mais, como se diz, é cheia de grupinhos, entendeu? Ela já tem o seu salão conhecido. O que que faz a Simone sair do salão conhecido da cidade, que vai encontrar todas as famosinhas da cidade? O que que faz ela sair de lá, que vai ser vista, para ir no salão da Gabi, onde só tá ela e a Gabi? Isso não era uma coisa normal de acontecer, era normal de acontecer em salão barato. Que tu ia lá, fazia, pagava baratinho e saía. Elas iam lá porque elas queriam fazer com a Gabriele. E isso era muito gratificante. E aí, com o tempo, Deus foi me trazendo o meu propósito, por que que ele me tornou cabeleireira. O porquê que ele estava fazendo eu gerar mudanças na vida das pessoas. Isso que eu fui entender muitos anos depois. E essa mudança que tu fez, assim, claro que deve ter batido aquele medo, né, Gabi? De não conseguir, sei lá, vai dar certo, como é que vai ser? Porque tu veio aqui por alguma indicação de alguém, de repente, para a escolha de Capão da Canoa. Teve alguma influência específica de alguém, um apoio, enfim? O meu namorado na época, né? Ele tinha uma promessa que ele tinha que vir aqui pra cá trabalhar dentro da construção civil, né? Ali como corretor. E eu não tinha nada a perder, porque eu já tava nessa função que eu precisava de algo novo, né? E aí deu a louca e os dois vieram pra cá. No início a gente passou muito trabalho, porque imagina, eu tinha uma clientela muito boa lá, e aí do nada eu cheguei aqui. Aí, não, eu cheguei a trabalhar num salão, e é uma coisa que, logo que eu cheguei aqui, eu trabalhei num salão aqui, logo que eu cheguei, que me chamou muito a atenção uma época que uma colega me falou uma coisa. Eu vim com aquele vínculo que lá em Cachoeira todo mundo sabia quem era a Gabriele. E aí eu cheguei aqui, quem é a Gabriele no fila do pão? Não existe Gabriele. Aqui Gabriele não é nada. Lá todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia que eu era referência em mechas, e eu tinha muita cliente. Chegava a fazer 10 mechas no dia, entendeu? Só o que eu fazia era mecha, uma mecha atrás da outra, e eu tinha os meus auxiliares, então eu tive todos os meus sonhos lá de ter o meu salão do jeito que eu queria, tudo. E aí aqui eu não era nada. E aí eu sempre comentava das histórias para as minhas colegas, só que elas ficavam olhando para mim e ficavam pensando,
Ai, por favor, o que essa guria garante que achava até que eu tava mentindo, sei lá, né? Porque tem essa rivalidade de salão, né? E aí, um dia, eu e uma menina, ela discutiu e ela virou assim pra mim e falou: lá em Cachoeira, tu pode ser a Gabriele Pasqualin, que na época eu usava Pasqualin. Mas aqui, ninguém te conhece, aqui não é nada. E eu fiquei pensando, verdade. Isso é verdade. A minha história lá em Cachoeira se encerrou. E aí eu tomei consciência que eu precisaria criar uma nova história aqui. No momento em que eu peguei e botei todas as coisas dentro do carro e disse, estou indo embora, eu já teria que ter essa ideia que aquela Gabriele não existe mais, agora é outra Gabriele. É outra cidade, é outra história, eu estou reescrevendo a minha história. Então aquilo que talvez no dia me deixou mal, depois eu fiquei pensando, nossa, aquilo serviu como motivação para mim me reinventar mesmo. Acabou sendo uma virada de chave. Acabou pra te sendo dar uma virada passo. de chave. Aí anos depois ela me pediu desculpa e não temos nada, foi no calor do momento mesmo. E realmente talvez seja o que elas pensavam, porque tipo, tá, dane-se quem tu era, mas aqui tu não é, entendeu? Sabe que eu sou de Canoas, né? E eu vim pra cá, pro litoral, 2014, 2015, bem quando teve aquele ano da Copa do Brasil, no Brasil ali, a Copa no Brasil. E eu vim pra cá e eu já tinha uma ideia, eu trabalhava lá e eu tinha uma ideia já de morar pra cá, era meu sonho morar na praia, e eu fiz um pouco diferente de ti. Eu fiz todo um projeto, um levantamento, analisei mercado, fiz consultoria e abri um bistrô. E lá em Atlântida Sul. E deu muito certo o bistrô. Então foi uma mudança que deu certo, mas dessa mudança me trouxe outras mudanças. Eu me separei naquela época e zerou de novo o game, né? Zerou o game ali. E também foi um grande aprendizado e precisava, algo necessário. Mas eu vejo hoje muitas mulheres que não têm essa coragem que tu teve, essa coragem que eu tive também, de largar. Eu já tenho uma carreira consolidada aqui, mas eu vou zerar o game e vou começar de novo, porque eu tenho potencial, eu tenho a garra, eu tenho a fé que eu preciso para fazer isso, né? E tu tem isso, essa força que tu falou, tem realmente dentro de ti, mas não é, eu vejo que não é uma força, porque tu é uma pessoa muito delicada, parece uma bonequinha aqui, né? Não é essa força da mulher guerreira de armadura, é uma força interna mesmo, de confiar, de ter fé, de fazer o que precisa ser feito, né? De se dar conta de tudo isso a tempo. E eu vejo tantas mulheres assim que elas estão perdidas e não sabem o que vão fazer e, e a mudança nem sempre é de cidade, às vezes é uma transição de carreira, é qualquer coisa. Um cabelo. Um cabelo, exatamente. Vai, eu quero fazer uma transformação e não tô pronta ainda. Cara, é a força que a gente tem que ter. É literalmente, tu tem que buscar tudo dentro de ti com tudo, porque isso é muito importante. Porque ela tá adiando. E aí eu lembro, eu tô falando com vocês, eu fico pensando, eu fico lembrando de eu pensando e tendo meus sonhos. Nossa, eu tenho sonho de ir embora, eu tenho sonho de ir embora de Cachoeira, de me reinventar, de tantas coisas, e eu fui deixando meu sonho pra trás. Por quê? Porque eu estava bem. Porque assim, ó, tu mudar quando tu tá na N é fácil, né? Porque tu tem que mudar, tu não tem escolha. Só que assim, ó, tu mudar quando tu tá bem, tu tá estruturada, tu tá na tua melhor fase da tua vida, financeiramente também falando, né? E profissionalmente, e do nada. Não, aí olha que engraçado. Eu, como autônoma, né? E o meu ex, que a gente veio junto, a gente largou tudo. A gente literalmente se aventurou. E eu nunca vou me esquecer. Era nesses primeiros meses que eu tava nesse salão aí. A gente foi no mercado e é literalmente, o cabeleireira, tu trabalha num dia, às vezes tu pode não ter no dia, no outro tu faz, tu já ganha, né? E aí nesse dia eu tava louca pra comer um lanche. E aí é muito forte isso. E aí a gente foi comprar as coisas que faltavam pra janta de noite, né? Que a gente queria fazer. E aí eu disse, tô com uma vontade de comer uma bolacha. Que era uma bolacha que eu tava viciada, eu queria sempre comer aquela bolacha. Nossa, eu queria tanto levar uma coisinha pra me comer de tarde, né? A humildade daquela coisa que eu tinha me perdido há alguns anos, que não acontecia isso. E aí, juro por Deus, nós começamos a contar as moedinhas pra ver
se ia dar. E por menos de 5 centavos não deu pra comprar. Porque não tem como chegar no caixa e dizer, tá, falta 5 centavos, tu me vende? Não, ele não vai te vender. E eu larguei aquela bolacha ali. E não vou esquecer daquela bolacha que eu soltei ali. Porque eu não pude levar ela. E isso nem eu e nem ele esquecemos. Porque aí nós baixamos a cabeça e começamos a trabalhar. E aí tu imagina aquela Gabi, que lá tinha tudo, que eu tinha o meu salão, que eu tinha todo o status, o dinheiro, mas também não era organizada a nível de ter um dinheiro guardado para vir para cá e se restabelecer, de estar num relacionamento novo e conseguir ter botar a cara a tapa e vir para cá sem conhecer nada. Sério, eu não tinha costume de veranear aqui em Capão. Eu cheguei em Capão, era como se fosse Nova York, eu não conheço. Eu não sei, eu tô aqui, eu não sei, é outro mundo para mim. Então foi muito difícil, muito difícil. E aí tu chegar e por causa de 5 centavos não conseguir comprar uma bolacha pra comer de tarde, que tu ia ficar a tarde toda sem comer nada. Isso é inesquecível. São esses momentos que talvez Deus deixou eu passar por isso pra eu voltar com a minha humildade. Porque, querendo ou não, chega um ponto da nossa profissão que a gente acaba ficando arrogante. Porque eu sou muito boa, porque eu não sei o quê. E realmente tu tem que ser foda no que tu faz, tu tem que ser boa. Mas com o tempo eu acho que eu acabei perdendo, eu acabei olhando para o que eu me tornei e não quem realmente eu sou. Porque eu não sou uma cabeleireira, não sou uma terapeuta capilar, não sou uma maquiadora. Eu sou a Gabriele. Eu sou filha, amada. Toda essa energia que tu traz aí agora com esse teu relato, eu sei que muitas mulheres passaram por isso, até eu nunca trouxe, mas eu também fiz essa mudança para Capão da Canoa baseada num momento bom da minha vida, profissionalmente falando. E todos os desafios que eu também encontrei aqui, claro, eu tinha uma ligação mais forte com essa cidade, porque meu primeiro casamento foi aqui, eu tive meus 2 primeiros filhos aqui, então eu tinha uma relação com o Capão da Canoa diferente de ti. Então eu entendo perfeitamente o quanto isso deve ter te colocado assim, ter te desafiado mais ainda, em função de tu não conhecer, como tu diz, nem veranear, tu não vinha pra cá, né? Só que eu acho que já é, como a gente sabe, né? Já estava nos planos de Deus, como tu disse, tu manifestou isso dentro dos teus sonhos, né? Tu fez todo esse movimento, então todo diria assim, esse momento mais pesado, o momento mais sombrio que tu viveu, que foi essa questão de não ter o dinheiro para comprar aquilo que tu gostaria de comer naquele dia, naquele momento, tudo isso eu acho que te impulsionou muito, te tirou, te mostrou que realmente era para isso que tu estava aqui, para reconstruir a tua história. E eu acredito que muitas das mulheres que a gente traz aqui esse assunto no Pode Florescer é sobre isso também. Porque até essas histórias se identificam um pouco, tu fala tanto, né, da chegada aqui, eu nunca trouxe essa história, mas eu voltei assim, porque vim para Capão também nesse formato. No auge da minha formação lá em Porto Alegre, ganhava muito bem também. Só que eu tive outros motivos que me fizeram abrir mão desse momento financeiro, então nem se fala, eu estava numa empresa assim incrível. E todo mundo também te julga, né? Pela atitude, né? E aí, como tu lidar com isso? Tu deve ter ouvido isso, então eu acho que muitas de nós mulheres carregamos muito essa coisa de tu vai tomar uma atitude, uma mudança, e aí vai vir fulano, Beltrano, vai te apontar, mas tu é louca, tu é isso. Como é que tu vai fazer? Vai largar uma situação financeira equilibrada para fazer uma mudança radical. Então a gente entende que isso é muito, muito, muito coragem, muita vontade e muito despertar também. É uma chave realmente forte e que fez com que tu não te desse por vencida diante de um pacote de bolacha que não rolou. Né? E foi bem isso. E começou pelo meu despertar espiritual, que veio aí é bem como se faz, começa aquela catarse, começa aquelas dores virem à tona, aquelas coisas que tu bota pra debaixo do tapete começaram a vir, que aquilo ficou insustentável. Talvez fosse pra vir pra Capão, talvez fosse pra qualquer coisa, mas eu precisava daquilo, era como se eu não caibo
mas dentro do meu corpo. Eu estou saindo, eu preciso sair, entendeu? Porque a gente começa, muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é e fica se reprimindo. Aí gera as tensões, aquelas coisas que chega a ficar assim, não vou soltar, eu tô aqui, eu tô bem, vou resistir. Não, e tu ir lá e dizer, não, eu não vou resistir, eu não sei se vai dar certo, e se não der certo, mãe, tô voltando. Mãe, tô voltando com a minha mala. Então, aí eu tô falando aqui, aí me vem a imagem de eu vindo de carro, em planto, chorando, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Não sabia se ia dar certo ou não. Sabe o que acontece? Eu vi isso essa semana de uma pessoa me falando, até a gente estava conversando sobre isso. É como se a gente fosse uma plantinha que estivesse num vaso e o vaso está pequeno demais. E a gente tem que ser mudado para poder expandir. Eu vi isso essa semana e isso me tocou muito forte e faz total sentido nisso aí que tu tá falando agora. Verdade. Tu tava lá, tu já tinha crescido o que tu podia lá, não tinha mais como crescer lá. Tu teve que ser replantado em outro lugar. Aí tu caiu aqui. E aqui o que acontece? Tu teve que recomeçar, plantar sementinha. E aí tu plantou em terras férteis, que vai crescer. E aí, quando começa a crescer a planta, cresce a raiz. Ninguém tá vendo o resultado ainda. Até que aquela planta saia para depois dar os frutos. Exatamente, exatamente. E isso é muito lindo. Essa raiz brotando no solo é o que tá dando sustentação. E às vezes a gente foca nos micros resultados e frutos, né? E acaba esquecendo do mais bonito, do que Deus tá forjando, né? Exato. Se não tiver a raiz forte, pode dar fruto que não vai sustentar. Exatamente. E tu consegue trazer isso nos teus atendimentos? Porque tu demonstra para as pessoas a importância que tu dá para aquilo que tu está construindo. Muito, sim. Muito, muito, muito. Eu não tinha muito isso antes, tá? Foi depois desse meu despertar que veio esse cuidado. Porque a minha prioridade dentro do salão é cuidar e dar amor a quem estiver ali dentro. Independente do atendimento que eu estiver fazendo ou não. Então, com a nossa vida corrida, às vezes a gente acaba, às vezes, indo no supermercado e às vezes tu não cumprimenta a menina do caixa e um dia, sabe quando tá correndo, assim, em trânsito e corre, 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 aí eu passei as compras e a menina, oi? E eu olhei pra cima, assim, ó, já olhei roxa, né? E disse, me perdoa. Aí eu fui super querida com ela. Então, eu tirei o salão ali, esse momento, pra quê? Pra eu estar presente. Então, eu não vou estar presente só pra mim. Eu vou estar presente para a pessoa que está ali comigo. Então eu quero que ela se sinta cuidada, que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida. Eu amo quando a cliente tira o calçado e fica de pé descalço, bota o pé para cima. Eu boto um filmezinho pra gente olhar. Eu quero que seja uma musiquinha gostosa. Eu quero que ela se sinta em casa. Eu não quero que ela se sinta no salão. Eu não quero que ela se olhe no espelho e diga, ai, eu não estou arrumada e eu não posso ir lá na Gabi, tenho que me arrumar para ir lá na Gabi. Eu quero que ela possa ser ela. E é isso que eu tento trazer também, aí falando não só do contexto emocional ali, de cuidado, mas aí trago isso para o que eu faço. Eu quero que o cabelo que eu fiz nela represente quem ela é, independente do que ela esteja vestida. Isso tu traz muito nos teus atendimentos hoje, né? De ter esse autocuidado, essa percepção com cada pessoa. O teu lugar ali, o espaço da Gabi é maravilhoso ali, né? É gostoso só de chegar ali, de entrar. Tanto que a Agatha tá sempre ali, a Gata que tem aqui na Ocre tá sempre ali, porque a energia é muito boa, né? Então eu acredito que toda essa pegada tua, de ter trabalhado o teu autoconhecimento, a tua fé, a tua espiritualidade, tudo isso aí ter te trazido, né? Feito tu olhar de novo pra Gabi de dentro da Gabi, não só pra Gabi de fora, faz também tu fazer isso com as tuas clientes hoje, né? Dentro dos atendimentos. Muito. E uma coisa interessante é que não adianta, Deus, às vezes a gente não entende, mas Deus, ele deixa muito explícito. Ele faz com que não gere dúvida, né? E eu não sei o que acontece.
as minhas clientes que se tornam amigas, que é difícil ter uma cliente, todas se tornam, de certo modo, amiga, e algumas até se tornam quase família mesmo, né? Elas conseguem se abrir e ser elas. E eu já tive relatos, inclusive de coisas muito graves, que elas não tinham coragem de falar pra muita gente. Na minha cadeira elas falavam. Então, isso te enche tanto por dentro, porque a pessoa, ela teve a confiança em ti. Ela tá entregando o coração dela, porque no momento que ela me conta uma coisa muito íntima dela, ela tá abrindo o coração dela e te falando. E aí entra os aprendizados da vida, né? Porque aí agora, o que eu faço com isso? Talvez a Gabi de alguns anos atrás não soubesse. Ela não ia ter o discernimento de poder ajudar aquela pessoa. A Gabi de hoje sabe. A Gabi hoje sabe dar o amor suficiente que ela tá indo no canto. Porque talvez ela esteja me contando aquilo porque ela só tá precisando se sentir amada. Ela tá precisando se sentir cuidada. Ela tá precisando se sentir vista. Ela só quer ser vista. Às vezes ela pode falar até uma coisa bem íntima e ruim até dela mesma, entendeu? E é tão lindo tu poder ver a melhora nos olhos da pessoa. Sabe que é a pessoa iniciar chorando e terminar aliviada e feliz e satisfeita com o resultado. Independente do que eu fizer. Não importa o que eu vou fazer, não importa qual atendimento vai ser, mas que ela nunca saia igual ao que ela chegou. E para isso tu precisa ter tempo, dedicação. Por isso que os meus atendimentos são personalizados. Eu tento dar o máximo de carinho e atenção possível. Às vezes apagando até algumas coisas que eu tenho que resolver, assim. Até às vezes excluindo um pouco a Gabi, porque aquele momento é dela. O horário que eu reservei é dela. E eu vou dar todo o carinho e toda a atenção para ela. Eu vou dizer aqui a parte que me toca, porque eu sou testemunha desse teu atendimento. Eu passei por esses atendimentos com ela na primeira temporada. E realmente a gente não se conhecia. E quando eu chegava lá, no horáriozinho aquele bem crítico até, que a gente marcava para poder estar aqui, fazendo a gravação, enfim. E da primeira vez que eu sentei na cadeira ali, primeiro um conforto, né? Óbvio, um espaço incrível. Mas eu senti assim, eu digo, é um momento que eu tenho para relaxar e para eu estar pronta para entregar aqui o meu melhor, para, né, com calma, enfim, trazer todo a minha entrega que eu faço aqui no Pode Florescer. E aí ela me bota umas musiquinhas que eu gosto, eu não sei de onde que ela tirou. Ela pesquisou no astral, né? Porque eu digo, é uma sensibilidade que vem. E colocou lá aquela playlist maravilhosa, gostosa de ouvir, foi olhando pro meu rosto, foi fazendo a minha make, foi arrumando meu cabelo. E eu super me sentia assim, eu não dizia nada pra ti, né, Gabi? Eu não dizia simplesmente, eu digo, Gabi, hoje eu tô assim, eu tô mais inchadinha, não sei o que. Elas, não, pode deixar, a gente vai dar um jeito nisso. E ela bem de boa. Claro, presenciei também alguns momentos que tu tava nervosa por algumas coisas e eu super entendi. E ao mesmo tempo porque já sinto, eu já sou um pouco mais sensível nesse sentido, eu senti que eu tava muitas vezes assim, né, mano, tô assim, assado. E a gente acaba tendo uma troca até, inclusive. A gente trocou muita informação, muita conversa. Então, isso é muito relevante porque as pessoas muitas vezes não se permitem até ter esses momentos. A gente pensa assim, vou buscar um tratamento no meu cabelo, ou um momento de beleza, ou de cuidado. E a mulher pega e se vê numa situação assim tão incrível como é o teu atendimento. Então, eu posso te dizer que realmente é assim. Tu não tá aqui contando historinha, tu tá realmente entregando aquilo que é a tua verdade. E eu sou muito grata por ter sido recebida assim, por ti no teu trabalho, por receber esse teu tratamento que foi incrível. Sinto saudade muitas vezes até, e em breve vou voltar e fazer os nossos encontrinhos. Mas até a gente trocou até a playlist, porque eu chamei ela um tempo e disse, Gabi, vamos compartilhar comigo a tua playlist, porque eu adorei. Então é sobre isso, gente, é muito legal mesmo.
Tu tá realmente conseguindo entregar aquilo que tu veio fazer aqui. E uma coisa que tu falou, um adendo do que tu falou, é exatamente isso. A Gabriele de hoje, ela vai ser ela. Então, literalmente, como as minhas clientes, como eu vivo dentro do salão, as minhas clientes vão me ver em momentos também que eu Sim. também não tô bem. E eu nunca vou ser aquela pessoa que eu vou fingir algo que eu não sou. Então, a pessoa, ela vai me conhecer de verdade. Porque é só assim que eu consigo manter os meus relacionamentos, independente de qual seja ele. Porque eu preciso ser eu. Eu preciso que tu me enxergue também, como eu sou. E aí, se tu me amar, porque a escolha de tu escolher uma pessoa que tá mexendo na tua cabeça, acho uma coisa bem séria, né? Tu tá mexendo ali com os teus chakras, que acredita ou não, mas a gente que acredita, a gente pode falar, né? Tu tá entregando o teu chakra mais precioso, entendeu? Então, acho que tu tem que ter uma confiança. Então, eu não posso ser hipócrita e ser falsa contigo. E eu tá triste, tá num dia abalada, e eu chegar em ti e dizer: ai, olha só, eu não consigo fazer isso, eu não consigo sair falsa, gente. Ou eu sorrio, ou não. Eu sou uma pessoa mais neutra. Eu estou numa fase, a gente nunca é nada, né? A gente sempre está muito introspectiva. Então eu fico muito mais observando do que propriamente falando. Literalmente viajando lá na astral, viajando, tô lá em outro lugar. Tu sabe o que é essa fase introspectiva? Que a gente gosta de ficar sozinho, em silêncio? É quando a gente gosta da nossa companhia. Quando tu não gosta da tua companhia, tu quer estar sempre no movimento, no agito, cheio de gente na tua volta. Quando tu gosta de ti, maior prazer é tu ficar sozinho em silêncio, na tua quietude. É verdade. Eu demorei alguns anos para descobrir isso e para realmente vivenciar isso. E é maravilhoso, né? É muito bom. A gente é demais, né? A gente é. Deixa eu dar uma pausa aqui agora pra gente chamar aqui o agradecimento das nossas patrocinadoras. Essa conversa tá maravilhosa, já tem muita coisa para te perguntar aqui ainda, mas a gente quer agradecer, como sempre, aqui as nossas patrocinadoras que ajudam a gente nesse projeto que cada vez enche mais o nosso coração de estar aqui fazendo. Não é só um podcast, é o Pode Florescer, onde a gente está florescendo aqui juntas, né, Simone? É verdade. A gente está trazendo outras mulheres para florescer também, a gente está recebendo todos os feedbacks de cada uma, a gente melhora a cada dia, todo o nosso processo aqui, e tem toda uma preparação antes, e tem muitas pessoas que confiam em nós, que estão aqui apoiando, vindo aqui com a gente. Então vamos agradecer aqui a Aline Brito, arquiteta, urbanista e terapeuta sistêmica, Vanessa Cabral, cirurgia dentista, a Paula Benetti, psicanalista clínica, a Pamela Oliveira, da Importes Vestuário Feminino, a Lidiane Martins, empresária da Rede Polo, Carolina Rolim, consultora de imagem, a Gabi Bragamonte, que está aqui com a gente hoje, cabeleireira, maquiadora, com muita coisa aí para nós, a Juliana Correia, vestuário feminino, que está me vestindo aqui nessa segunda temporada, a Bibiana, terapeuta integrativa, a Patrícia Cadina, especialista em negócios locais, e o Isaac, nosso chefe maravilhoso. E também temos os nossos apoios, pessoas incríveis também que acreditam, que estão com a gente nessa temporada, que é a Daniele Varela, fisiopélvica de Porto Alegre, Evanise Andrade, da Tacadão do Óleo, Tiago Valim, da TM Construtora, Construção e Reforma, Priscila de Menezes, personal de negócios, Mariana, esteticista e cosmetóloga, a Alessandra, da Saboaria Essência da Terra, a Ângela, da Floricultura Lotus, a Sabrina Birling, videomaker, Raquel do Beauty Hair, a Laura Matias, a maquiadora, faz as nossas makes, a Fernanda da agência da Alpiasa, aqui atrás das câmeras, Andressa Abreu, a retratista, a Daiane do café, a Aurora Cafeteria, que nos fornece um café incrível, a Márcia da MS Mídia e a Ocre, que é esse espaço aqui que a gente faz, que nos recebe com tanto carinho também. E agora, para voltar, eu quero te perguntar um pouquinho sobre disciplina. Gosto muito desse assunto também. E eu sei que tu é uma pessoa que faz exercício físico, que vai na praia regularmente para energizar, que corre. Como que é empreender e ter esses momentos hoje? Essa nova Gabriele, ela tá voltada muito à saúde e ao bem-estar. Então, tudo isso que falou tem a ver com isso. Tem a ver com
não só o cuidar o espiritual, é o corpo, a alma, o espírito. Então, tudo que traga isso é o que eu tô me interessando. Então, nisso traz a disciplina por conta de muitas vezes tu fazer quando tu não quer fazer, né? Por quê? Porque a gente tem um objetivo e a gente não pode virar as costas para onde a gente quer chegar. Eu sei onde é que eu quero chegar. Eu sei que eu preciso fazer até chegar lá. Não falando profissionalmente, mas para tudo, né? Então eu tento sempre ser uma pessoa saudável. Vocês não me conheceram mais cheinha, mas eu tive uma fase na minha vida, quando eu cheguei aqui, que eu tive um estresse muito grande, porque eu tinha perdido a Gabriele. Eu não sabia mais que cadê a Gabriele. Então eu acabei engordando 12 quilos. Eu já perdi esses 12 quilos. Eliminou. Eliminei. Não vou mais achar esses quilos aí. E essa foi uma fase bem complicada da minha vida, porque literalmente eu não olhava pra mim. Então eu não olhava pra nada na minha vida. Eu tava totalmente perdida. Eu tinha roupas maravilhosas e eu doei tudo. Porque eu achava que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era. Eu não me olhava mais no espelho. Eu não sentia que eu estava gordinha, inchada. Aconteciam situações onde me deixavam muito constrangida. Eu, em eventos em família, eu começar a chorar. Porque foi feita uma piadinha, uma coisinha ali. Eu já fui em eventos grandes e que eu tive que ir pro banheiro chorar. Mas não é porque eu tava gordinha. É porque eu tinha perdido totalmente quem eu era. E aquilo não condizia com quem eu era antes. E não condizia com quem eu queria ser. Então é como se eu tivesse num corpo que não é meu. Numa mente que não é meu. Entendeu? Então a disciplina veio por conta disso. Por conta de não ter escolha, de precisar voltar a ser quem eu era. E me tornar a pessoa que eu queria ser. Então foi uma coisa muito complicada quando eu olho aquelas fotos e eu fico pensando assim, eu não tava me olhando no espelho, eu não tava me vendo. Por isso que eu acho que isso é uma coisa muito séria, que muitas mulheres passam, pelo menos uma vez na vida, elas passam por uma situação dessas e é uma coisa muito triste, porque ela não está se enxergando. E ninguém tá falando aqui da estética. É aquela parte que tu tá naquele limbo. Não é mais quem tu era e tu não é quem tu quer ser. E aí tu não sabe, tu não entende. Exatamente. E aí essa busca às vezes dói, às vezes demora. E o que eu vejo hoje, muita gente buscando terapia nesse momento aí. Eu, como uma terapeuta integrativa, a Simone também, né? A gente sabe que muitas pessoas chegam nessa fase procurando a terapia. Mas aí o que acontece, Gabi? Uma coisa que eu vejo que é um diferencial teu aí. As pessoas chegam lá na terapia e entendem o que está acontecendo e saem de lá achando que um milagre vai acontecer. Só que não funciona assim. A gente precisa ter a clareza, entender o nosso propósito e traçar uma estratégia, um plano de ação para aquilo ali. E aí foi onde tu fez. O que eu vejo que é muito teu diferencial. Tu entendeu que tu estava num lugar que já não pertencia mais, que tu já não queria mais, e tu agiu diferente. E tu tá ainda agindo diferente para que tu chegue onde tu quer. E eu digo assim, a gente vai até onde a gente quer e quando a gente chega ali a gente quer outra coisa e a gente segue caminhando, a gente não vai parar. Nunca. Porque a gente hoje tem um entendimento muito grande sobre quem a gente é como mulher, que a gente pode ter tudo, a gente pode fazer tudo, né? E a gente pode ter o nosso sucesso. Eu sempre trago essa fala, assim, que já é clichê pra mim falar, que a gente pode ter o nosso sucesso sem deixar de ter um bom relacionamento, sem deixar de ter o tempo pra ti, mas a gente precisa escolher. A escolha é o mais importante. Tu só saber não vai resolver. Tu tem que saber e decidir que tu não quer mais estar ali. E nos últimos dias eu presenciei 2 mulheres me dizendo que não estavam prontas para deixar de ser. Mesmo não querendo mais estar ali, elas não estão ainda prontas para fazer diferente. Porque daí tu vai sair da zona de conforto, tu vai ter que mudar o teu exercício físico, a tua alimentação, o teu pensamento, tu vai ter que estudar, tu vai ter que ir para outro lugar. E tem gente que não tá pronta ainda para isso. E aí eu acho que aqui cabe muita ambiência, né? De tu estar no meio de pessoas que já são o que tu quer ser, que já têm o que tu quer ser, que já fazem o que tu quer fazer.
E aí tu vai te inspirar. Porque no momento que tu quer eliminar os teus 9 quilos e tu chega em casa e tá todo mundo pedindo um X, tu não vai conseguir eliminar os teus 9 quilos. Mas se tu quer eliminar os teus 9 quilos e tu vai lá andar com o pessoal que tá correndo, tu vai conseguir eliminar os 9 quilos e manter aquilo ali, né? Muito, muito lindo isso. Eu realmente me emociono porque isso é uma coisa muito normal da gente ver todos os dias. Se a gente for, a gente vai numa loja ali de uma amiga, aqui, outra ali, tu escuta muito essas coisas das pessoas às vezes não conseguindo se tornar quem elas realmente são, né? E não conseguindo deixar para trás alguns pesos e algumas malinhas que elas estão carregando junto, né? Mas a gente só tem um empecilho e um inimigo na vida. Não tem dois. É a gente mesmo. Ninguém tem o poder de destruir a vida da gente. Só quem tem esse poder é a gente mesmo. Então, só que ao mesmo tempo isso se torna também uma coisa um pouco dolorosa. Quando eu comecei a minha espiritualidade, uma mentora minha, a Ana, nossa, Ana maravilhosa, a Ana, lá em Cachoeira, a Ana virou pra mim e disse assim, e foi me trazer coisas da mecânica quântica, barras de axis, reiki, essas coisas, e eu era por fora. E aí ela falou, tu entende que tu é responsável de tudo que acontece na tua vida? Como assim? Como assim? Tu acha que eu quero fazer mal pra mim? Tu acha o quê? Que as coisas ruins que aconteceram na minha vida, que a minha infância não foi nem um pouco fácil. Eu tive vários momentos traumáticos na minha vida que me trouxeram até aqui, então, amém também. Mas eu ficava pensando, mas como? Tu acha que eu fiz? Eu acabei de sair de um relacionamento tóxico, de uma coisa lá, e tu acha que eu quis isso pra mim? Como assim? Saí de lá furiosa. Pensei, eu não vou voltar mais. Não vou voltar mais. E aí é o que eu tenho que me lembrar todo santo dia. Que só quem tem o poder de fazer algo na minha vida sou eu. Tanto de bom quanto de ruim. Tudo na nossa volta só complementa. Mas quem tem a decisão de como eu vou enxergar isso é só eu. Não tem outra pessoa. Então eu tenho a cada segundo uma decisão. Eu escolho uma decisão. Eu escolho olhar isso para o aprendizado ou eu vou ficar mal com aquilo. Ou vice-versa. Entendeu? E eu acho isso muito lindo, muito incrível, porque é algo que realmente eu vivencio em todo momento. E dentro das minhas orações, justamente eu peço isso. Que Deus me mostre, que eu veja Deus em todas as situações e que eu consiga ter a consciência e que Ele use tudo, mas exatamente tudo para o meu aprendizado, para a minha evolução. Não é fácil, às vezes não é fácil. É aquilo que a Ele gente vai estava, usar aquela de várias que a Vanessa estava dizendo, várias. é o teu lado assim, tu teve. Muitas pessoas passam por isso, gente, de querer fugir muitas vezes de si mesmas, né? Na verdade, é uma fuga que a gente está tendo, de não querer encarar aquilo que a gente precisa mudar. A questão do treino, da disciplina, de cuidar da saúde, ela é fundamental porque ela faz um divisor de águas fortíssimo na tua vida. Porque o corpo é tudo uma energia que flui. O equilíbrio tem que acontecer, né? Tu vai mentalizar coisas boas, mas o teu corpo, como tu diz, aí o que tu coloca para dentro, o que tu come, isso vai pesar no teu campo e, obviamente, tu não vai conseguir desenvolver as coisas que tu gostaria, né? Até mesmo a tua energia para trabalhar na área da beleza, a gente sabe que exige um físico também, uma força física, que tu precisa estar legal, para não sentir tantas as dores. E profissionais da beleza que estão nos vendo vão se identificar, a gente sabe que tem toda uma preocupação com a tua saúde também para poder desempenhar um trabalho legal. Só que infelizmente a gente acaba procurando isso e olhando para esse lado através da dor, né? Exatamente. Coisas foram acontecendo para que eu não tivesse energia, o sono. Então, assim, o corpo da gente, ele fala o tempo todo. Ele tá te pedindo clemência, por favor, me movimenta. E eu era uma pessoa muito sedentária.
E com essa, desse fato dessa depressão que eu tive, com essa ganha de peso, também veio a falta de energia, tudo baixou. Então, chega um ponto assim que é como se ficasse assim, tá, e aí, tu não vai? Então tu não tem escolha, eu não fui porque eu quis, nossa, eu quero isso, não, eu precisei. E aí tu começa a colher os resultados e aquilo te faz gerar motivação para te seguir. Não, eu vou seguir porque eu entendi que eu preciso disso para ter disciplina no meu trabalho, para ter disciplina nos meus relacionamentos, para ter disciplina para tudo. Porque senão vai ficar que nem com a amiga. Ai, vamos marcar. Vamos marcar. Nem isso a gente tem uma disciplina de ir lá e marcar, então. Marca e vai. Vai lá, minha amiga. E Gabi, o que tu diz hoje para aquela mulher que tá olhando nós aqui nesse podcast e tá pensando que queria empreender, que gostaria de empreender, mas tá esperando o momento ideal? Minha filha, vai. Vai. Não tem algo mais incrível, mais lindo na vida que é uma empresária, uma empreendedora. Porque nós mulheres, a gente já passou por tantas desigualdades, tantos momentos que não adianta. Até hoje existe essa divisão. Claro que a gente rompeu muitas barreiras, mas vamos falar assim do que mexe no interior da gente. É como se literalmente soltasse alguém que tu não sabe. Eu desconhecia quem era essa mulher e tu segue o teu propósito, porque tu não tá seguindo. Quando eu trabalho para alguém, eu estou seguindo o propósito do outro. Quando tu é empresária, tu tá seguindo o teu propósito. Tá indo atrás do teu sonho, do teu objetivo, da tua vida, do que tu sonhou. Então é aquela coisa, o meu sonho é fazer tal viagem. Mas o que tu tá fazendo para tu conquistar essa viagem? O emprego que tu tem hoje te leva a fazer essa viagem? A casa que tu sonhou em ter, todos os dias tu pensa nela? Onde tu trabalha e quanto tu tá ganhando, tu consegue? Então, só aí já é uma coisa que faz levantar a bunda da cadeira e fazer. E tu não vai saber, às vezes, o que tu vai querer fazer. Não vai saber, mas tu vai descobrir. Porque assim como eu descobri, como vocês descobriram, como o pessoal aqui descobriu, aquela coisa que arde, ninguém nasce sabendo, eu vou fazer tal coisa. Sabe como foi o meu? Literalmente, eu não tinha dinheiro para estudar. E aí eu tinha, sei lá, 15, 16 anos e o meu sonho era cortar. Eu queria cortar meu cabelo. Eu sempre fui. Eu acordava cedo pra fazer chapinha, pra me arrumar pra ir no colégio. Eu sempre passava 1000 cremes, minha maquiagemzinha. Eu sempre fui assim. A Gabriele é assim. E aí eu ia cortar. Eu num salão muito bom lá em Cachoeira. E eu sentava lá, eu ia mais cedo, né? Eu sentava e ficava analisando o que estão fazendo aí. Como é que estão cortando, como é que estão fazendo. Ficava olhando, né? Só que eu nunca imaginei que eu ia ser cabeleireira. Nossa, não me passou na minha cabeça. Mas eu já tava me forjando ali, né? E aí eu só consegui dinheiro pra cortar lá de vez em quando, uma vez na vida eu tô na morte. Aí eu queria fazer mecha nos meus cabelos. E tava naquelas fases das californianas. E eu não sei como. Gente, eu não sei. Eu não sei explicar isso pra vocês. Eu simplesmente fui lá e fiz no meu cabelo. Aí eu cheguei no trabalho, que lindo teu cabelo, que lindo teu cabelo, faz em mim, não sei quantos cabelos. Porque aí era um monte de pobre coitado e ninguém tinha dinheiro pra fazer. Aí eu disse, claro, vamos comprar o produto que eu fazer. Não cobrava nada e fazia nas minhas amigas. Aí começou a dar certo. E eu, opa, peraí, eu posso ganhar um dinheirinho com isso daí. Gostei. E aí fui fazer meus primeiros cursos e comecei a ir atrás. E assim, eu me tornei cabeleireira. Só que aquela Gabriele, dentro daquela cidade, era para eu trabalhar no comércio. O máximo que eu ia ganhar as comissões que eu já ganhava. Trabalhava, ganhava comissão. Se matava trabalhando para ganhar a comissão, para aumentar a renda. Só que uma coisa interessante que eu tinha vontade de ser cabeleireira e maquiadora. Eu já comecei com a Mary Kay, fazendo maquiagem, curso de automaquiagem, antes de me tornar cabeleireira ainda. Muito nova, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vou até te perguntar, há 15 anos, né, que tu já está na cena? Sim, 15 anos. Como cabeleireira, só que eu comecei a trabalhar muito antes.
Então, eu não sei, assim, eu simplesmente, eu tinha sonho de ser cabeleireira, só que eu não queria trabalhar para os outros. Eu não queria trabalhar no salão, eu não queria, porque eu sempre tive uma certa dificuldade com a parte de ter um chefe me mandar. Aquela coisa ali que eu sempre tive esse probleminha. Sempre fui uma adolescente meio rebelde. A minha mãe mandava arrumar o quarto, eu podia estar indo arrumar o quarto. Eu virava só assim, bom, que me mandaram. Então eu sempre tive essa dificuldade. Aí eu pensei assim, eu tenho sonho de ser cabeleireira. Até trabalhei como recepcionista uma época, mas não me deram uma oportunidade, porque eles não acreditaram em mim. E aí eu ficava pensando, como é que eu vou me tornar cabeleireira sendo que eu não tenho nada? Aí Deus coloca as pessoas certas ao teu redor pra te dizer, tu consegue? Eu tive um ex meu na época, eu tinha 18 anos, né? E ele era empresário, veio de uma família muito bem estruturada, consolidada, todos empresários. E a gente conversava e eu com muito medo, nossa, ele que me ajudou a abrir o salão. Aí eu aluguei uma casa, na frente eu fiz todo o salão e morava junto e tal. Só que com muito medo, era assim, ó, chega a vir a dor aqui no estômago agora, eu sentir aquele momento, sabe? Que era, eu não tenho cliente, eu não tenho nada, eu só tenho um curso, eu só tenho um sonho e não tenho nada mais. Tive que começar do zero, investir. E aí uma coisa que ele me ensinou era, Gabi, sempre pensa qual é o pior cenário de qualquer situação que tu esteja vivendo. Porque quando tu pensa no pior cenário, tu vê que o pior não é tão pior assim. Não é tão ruim assim. Tu vai sobreviver. Tu vai conseguir. Tu vai se reinventar. Então, eu sempre tive aquilo como lema. Nunca vou me esquecer desse momento, sabe? Pensa no pior cenário. E vai lá. E segue. E vai. E deu certo. Só que por muitos dias não entrava cliente dentro do meu salão. Mas eu fui lá. E isso que é ser empreendedor. Isso que é começar. Tu não sabe se vai dar certo. Mas ele lá em cima sabe. Tu faz até dar certo. Tu faz e repete e chora. E chora, e chora, e chora e dá certo. Gabi, conta pra nós agora o que tu oferece aqui no teu salão. Fala do teu salão aqui na Ocre, o pessoal vir te conhecer. Eu sou cabeleireira especialista em mechas. Lá em Cachoeira, eu fiz o meu nome todo em cima das mechas. Então, as clientes iam lá, faziam o cabelo, mas elas se mantinham no salão delas para fazer unha e os outros procedimentos. Aí elas cortavam enquanto estavam juntos, mas elas iam uma, duas, três, 4 vezes só no ano. Então, eu tinha que ter um fluxo gigantesco de cliente, né? Quando eu conheci aqui a Ocre e comprei o salão aqui e abri o salão, eu pensei, não, é diferente. Não quero só fazer a mecha, eu quero ter os outros atendimentos. Então, eu voltei a fazer coisa. Então, eu sou especialista em colorimetria, então eu acabo fazendo muito ruivo, muito chocolate, muitas tendências. A mecha que me acompanha por sempre, mas a mecha eu faço de olho fechado. A mecha eu não trabalho. A mecha eu faço assim, gente, eu coloco um filme, a gente olha um filme, uma série, e eu tô ali vendo. Assim, eu já faço de olho fechado. Então eu queria puxar as outras coisas que são coisas que eu já faço, que eu tenho dom e que eu não tava fazendo esses atendimentos. Que ó, eu voltei com a maquiagem, a questão ali das festas, né? Então eu por um tempo tive a parceria com a Andressa, de fazer a maquiagem e os cabelos pra Andressa, que ativou aquela Gabi maquiadora que estava lá, que começou antes do cabelo até. Só que eu, como fazia muita mecha lá, eu não tinha tempo para fazer outras coisas, né? Então, com essa minha evolução de Gabriele, que não era mais a mesma Gabriele, também veio a terapia capilar. Que aí também é Deus colocando pessoas, aí colocou o Edson na minha vida, o Edson veio fazer um curso aqui e me convidou, olha só, tu vou fazer um curso aqui, eu não acredito, porque eu fazia vários cursos de mesh e corte com ele, e aí como eu tive essa pausa na minha profissão, eu meio que a gente se afastou. Do nada eu chego aqui e me dou de cara com o Edson lá de Porto Alegre, que ele traz vários profissionais, ótimos profissionais para dar curso e também vende produto. Ele falou, nossa, Gabi, eu tô trabalhando agora com a terapia capilar. Já trabalhei com pessoas que faziam terapia capilar, mas nunca dei bola pra essas coisas, né? E eu, tá legal.
Ele, não, vem aqui no curso, eu faço questão que tu esteja aqui no curso, ele. E eu fui. E aí me apaixonei. Porque a terapia capilar fez até mais sentido pra mim. Dentre tudo, é o que no momento anda ressoando muito no meu coração. Porque a terapia capilar, ela fala de saúde mais do que estética. Ela fala daquela pessoa que tem uma necessidade. É diferente. Se eu quiser deixar meu cabelo natural, eu deixo. Se eu quiser fazer, se eu der pra fazer mecha agora, eu faço. É algo mais supérfluo, né? Tem a ver com a nossa mudança interna que a gente quer explorar e colocar pra fora, que é uma coisa linda. Mas a terapia é uma coisa que a pessoa precisa e muitas vezes ela acaba também não olhando. E às vezes até por falta de informação. Porque eu vejo mulheres que têm problemas sérios de alopécia e de várias outras doenças capilares, inclusive a calvície também, né, masculina, que simplesmente elas não são felizes, elas não conseguem se olhar no espelho, assim como aquela Gabi não conseguia se olhar no espelho quando ela estava acima do peso, quando ela não se reconhecia. Então, assim, ó, chego a pegar clientes que chegam a usar uma peruquinha, uma franja falsa, porque aqui não tem cabelo, gente. Só que sabe o que me dói com tudo isso? Porque existe um tratamento. E as pessoas ficam sem conhecimento, né? No sentido. E acabam passando por essa situação de constrangimento, autoestima lá embaixo. Muito, muito. Ontem eu estava conversando sobre a terapia capilar e eu falando muitas das clientes que estão precisando do meu serviço. Eu não vou encontrá-las no salão, elas não vão vir no meu salão. E, geralmente essa pessoa está dentro da casa. Ela não consegue, às vezes, nem sair. Bom, Gabi, deixa eu aproveitar então, já que tu tocou no assunto da terapia capilar específica, explica pra gente aí, pessoal que está acompanhando o nosso podcast, o que é a terapia capilar hoje? A terapia capilar, ela vem para restaurar a tua dignidade, a tua autoestima. E a gente faz um tratamento muito simples, sim. É um tratamento que a gente usa produtos veganos, produtos naturais, porque a gente sempre tenta trazer a natureza, trazer o que a gente tem de melhor para nutrir aquele fio. Então, o que, que eu faço? Eu faço a parte mais estética e a parte. Eu não faço a parte de suplementação de vitaminas, tá? A parte que eu faço é a análise do couro cabeludo. Então, primeiramente vocês vão chegar lá. Chegou aqui no salão. Aí a gente vai fazer a análise. Aí vocês vão pegar o iPad, vão colocar no colo de vocês e vocês vão ver como tá o couro cabeludo. A gente vai ver se tem fio nascendo, se tem falha, se tem algum machucado, se tem alguma inflamação. E aí, nesse momento, a pessoa já. Porque até quem acha que não tem nada, tu olha e tu acha. Então, meio que a pessoa já fica assim, alerta. Geralmente, o que acaba sendo mais comum é a queda em excesso. Então, muitas vezes a queda em excesso é por excesso de oleosidade. Então, existem tratamentos que até fora da terapia, com os produtos que eu indico e vendo ali no salão, que é dentro dos mesmos, da mesma marca, né, que eu uso para terapia, tem o home care para usar em casa. Só com o home care ela já conseguiria controlar e acabar com essa queda, sem nem fazer, às vezes, a própria terapia capilar. Então, a terapia capilar, a gente acaba utilizando para todos, independente do que for preciso. Tem o cabelo fino, vai fazer para engrossar o cabelo. A pessoa, muito normal, as falhas aqui na entrada, então a gente vai fazer aquele estímulo. Então a gente faz com o blend de óleos, a gente faz toda uma massagem capilar. Eu vou ensinar vocês como faz essa massagem, como desobstruir até os nervos daqui, ó, que faz com que não tenha circulação e não vá sangue para a cabeça. Sem sangue circulando, não tem crescimento. Então, são cabelos que acabam não se desenvolvendo. Aquele cabelo, parece que meu cabelo não cresce. E aí, quando tu vai ver,
realmente não cresce. Por quê? Porque tá faltando circulação, vitamina, nutrientes. Então, o que acontece? Aí eu trabalho também com ozônio, ozonioterapia. Foi quando eles começaram a usar a ozonioterapia, eles usavam na guerra. Eles, sabe, as pessoas que chegavam lá mutilado, não tem o que fazer, o que eles faziam? Colocavam ensacavam toda a perna, colocava ali, encaixando o ozônio, e o ozônio reconstituía essa perna. Porque não existe como costurar. Esses dias um cliente meu que faz a terapia, que ele já fez um implante capilar, e ele não teve um bom resultado porque ele não fez um pré. Ele não preparou esse cabelo para receber o implante. Então, isso é muito importante. Então, hoje em dia, com a internet, as pessoas que estão vendo essa necessidade. Então, hoje já chega clientes em mim dizendo: Gabi, eu preciso disso, porque o meu médico falou, porque eu vi na internet que eu necessito fazer o pré e pós-implante. E aí, o que acontece? Esse cliente não fez nem pré nem pós, e ele não teve um resultado muito bom no implante dele. E a gente sabe quanto custa um implante, né? Então, a gente acaba colocando ozônio, então a gente acaba usando muito também o microagulhamento com LED terapia junto. Então, a gente faz ali os ativos e no microagulhamento é literalmente microlesões que vão restabelecer a saúde desse couro cabeludo. E todos os produtos que eu uso são dermocosméticos. Eles não agem na superfície de fora, eles agem lá dentro. Então, isso é importantíssimo. E realmente salva vidas, salva literalmente essa mulher que está em casa, que tem vergonha de sair, que se sente constrangida por causa do cabelo dela, porque essa mulher é bem provável que ela tenha um afinamento. E já, a pessoa, literalmente, é como tu olha, tu sai na rua, tu olha uma pessoa, tu enxerga todo o couro cabeludo dela. E aqueles cabelinhos fininhos. Então tem cura, tem pro homem que tá com as entradas um pouquinho maior, já é o suficiente. Por que tu vai esperar aquela queda continuar? A Não. evolução daquele problema, A né? gente literalmente vai estimulando e vai nascendo o cabelinho no lado. E no que nasce aquele, a gente já tá vendo os próximos. E assim a gente vai indo. Então a gente consegue só no início tu já consegue ver um resultado bom, porque acaba vindo aquele sombreamento dos cabelos novos e tu já vê mesmo claro, com a mulher acaba demorando um pouquinho mais por conta do crescimento, aquele cabelo nascer aqui até ele crescer, mas no masculino é muito incrível, porque é muito rápido, rapidinho tu já consegue ver resultado, é muito legal. E aí, literalmente, aí tu imagina, para um homem vir e realmente querer fazer o microagulhamento e perder uma hora, geralmente são empresários aí, é capão só, empresário, perder o tempo dele para vir aqui, é porque ele entende a necessidade. E porque ele também quer ter autoestima, assim como a gente procura fazer tratamentos estéticos, o tratamento estético do homem é o cabelo dele. É que hoje a nossa imagem tá muito ligada ao posicionamento, tanto mulher quanto homem, né? E eu já tô vendo bastante homem aqui na volta, não sei porque é a ambiência que eu ando hoje, mas a ambiência que eu ando hoje, eu vejo muitos homens aí já olhando para isso, querendo ver o alinhamento, a face, o cabelo, a barba, deixar tudo quadradinho, alinhado, né? Muito legal isso tudo. E a gente sabe que esse assunto, gente, ele tem muita coisa interessante. Então aqui, mais uma vez, a gente fica o convite para procurar a Gabi nas suas redes sociais, aqui na Ocre, que é onde ela tem o espaço dela aqui, é incrível, um espaço aconchegante, um espaço que tem uma vibe, assim, incrível, né? Tem a gatinha lá, é uma coisa meio em casa, mesmo como ela diz. O trabalho que ela entrega, realmente, eu sou testemunha, é maravilhoso. E esse trabalho que ela está trazendo, então, é saúde também, não é só estética. É todo um conhecimento que vem aí para te tirar dessa questão envolvendo aí uma tua autoestima, ou qualquer coisa, qualquer disfunção que tu sente aí no teu couro cabeludo, vem fazer uma avaliação com ela, que eu tenho certeza que ela vai te acolher aí com muito carinho, com esse sorriso que ela tem, que nos trouxe aqui esse conhecimento maravilhoso. Mais uma vez, gratidão pela tua entrega, por compartilhar toda a tua história com todo o nosso público aí do nosso Pode Florescer, e por estar com a gente também nessa temporada.
Gabi, obrigada por mais uma vez, né? Já esteve na primeira, está na segunda e com certeza vai continuar aqui com a gente, contribuindo muito, porque já viu que tem bastante coisa pra gente seguir conversando por aqui, né? E eu quero falar para vocês que chegaram até aqui no final, né? Gratidão pela atenção, pela energia de vocês. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam se ver, saber, empreender, ter mais coragem, mais ação, mais disciplina, tudo que a gente falou aqui. Comenta o que mais bateu aí pra ti. Acompanha, nós temos agora os nossos episódios no YouTube, tem o conteúdo no Instagram, tem no Spotify, tem a nossa revista. Então a gente está movimentando Capão da Canoa e todos os outros lugares que vocês estão aí também. E nós nos encontramos no próximo episódio.